gosto muito do Samuel Malentach, que está aqui nesse livrinho que acabou de sair pela editora Caos e Letras, Eu Sozinho Brincando de Vazio, Samuel Malentach. É um poema que expõe muito bem assim, o movimento de pensamento que eu tento trazer para vocês e que eu tento colocar na minha obra, assim, de certa forma. Esse poema chama Frustração. Diz assim: queria ser um velho chinês apreciando a manhã nascer em Shantou, sentado em frente ao horizonte, apenas com o silêncio em minhas mãos. Bêbado, como um movimento de Kung Fu, estaria em paz com as minhas sombras? Queria ser um velho chinês para pensar na morte sem ressentimento. Queria ser diferente do agora. Não estou velho o suficiente para encarar a morte com serenidade. Ainda trago algumas onipotências no bolso. Ainda estou em São Paulo. Veja que o poema traz esse desejo, né, de ser um sábio chinês. Por que um sábio chinês, um velho chinês diante do horizonte, apenas com o silêncio em minhas mãos? Evoca a noção de sabedoria oriental, que é justamente a daquele que entende, né, supostamente já entendeu que a onipotência é impossível. Como eu sempre digo, no nível mais fundamental da nossa mente, a nossa inquietação existencial mais fundamental é o desejo de onipotência, o desejo de poder absoluto. E o sábio oriental é aquele que supostamente entendeu que esse poder absoluto é impossível e atingiu uma paz, uma tranquilidade, uma indiferença em relação a esse movimento desejante que nos atinge, que nos comove, que nos inquieta, né? Que nos torna assim ansiosos na ânsia pelo poder absoluto. Em suas múltiplas faces, né? O poder absoluto tem múltiplas faces, múltiplas facetas, múltiplas imagens, múltiplas miragens, múltiplas formas, né? Não é só conquistar territorialmente um lugar que é o poder absoluto, não é só o poder político, não é só o poder econômico, mas é tudo. Toda a nossa inquietação tem um fundo de desejo de onipotência, no sentido de poder todas as coisas de todas as maneiras, no sentido de poder controlar as circunstâncias e dobrar as circunstâncias a nosso favor, no sentido de poder controlar a nós mesmos, né, nosso próprio corpo, nossa própria mente. Toda a tradição ocidental investe muito numa ideologia do controle, numa fantasia de controle, né? Nós como seres racionais, podemos controlar as paixões, os desejos, as circunstâncias, através de aparatos tecnológicos e através de ciência, podemos explicar tudo, conhecer tudo, controlar tudo. É uma vida, né, ocidental maníaca por controle, e isso está presente na nossa corrida desenfreada por sucesso, por felicidade, por riqueza, por conquistas amorosas, por conquistas sexuais, por bens materiais. Tudo isso é poder, tudo isso é controle. Então tem no fundo da nossa mente uma fantasia fundamental, assim, um desejo e uma fantasia fundamental, porque o desejo sempre traz consigo a fantasia da sua realização, que é de poder absoluto. E o Samuel Malentach expõe brilhantemente, né, esse desejo de uma lucidez em relação a esse desejo, a busca de lucidez. Eu queria ser lúcido, plenamente lúcido em relação a esse desejo, como um sábio chinês, um ideal de sábio chinês, né, supostamente seria aquele que está diante do horizonte apenas com o silêncio em suas mãos. O silêncio tem essa coisa da quietude, da indiferença, de uma paz, de uma tranquilidade. O sábio chinês ele é caracterizado justamente pelo silêncio, ao invés do sábio ocidental, que é caracterizado pelo falatório, pelo falar, né? Assim, uma busca de algo, né? Uma busca de atingir alguma coisa, enquanto o sábio chinês supostamente é aquele que já atingiu um estágio de tranquilidade. No entanto, o final do poema do Samuel Malentach, o Frustração, que é o que eu considero a parte mais fantástica, incrível do poema, é que ele diz assim: por mais que eu queira uma lucidez total e completa de sábio chinês em relação a esse movimento pulsional que me carrega, me anima, me comove, me inquieta, em busca da onipotência, por mais às vezes que a gente já tenha assim, uma lucidez bem estabelecida em relação às grandes fantasias de onipotência que circulam por aí,
Por mais que a gente não tenha mais as ilusões de sobrenatural, as ilusões de um Deus Pai onipotente que vai satisfazer todos os nossos desejos, as ilusões capitalistas empresariais de não, eu vou conseguir ser um empreendedor de sucesso e ser feliz e ser poderoso, mas você já tenha assim, quebrado para você essas ilusões de poder absoluto que circulam assim, no nível macro, né, na sociedade, que comovem a sociedade como um todo, a gente sempre ainda traz algumas onipotências no bolso. Essa imagem é que é a mais fantástica, né? Ele diz, trago ainda algumas onipotências no bolso. Ainda estou em São Paulo. E esse no bolso é curioso, porque aquilo que a gente traz no bolso é tanto uma coisa a qual a gente está aferrado, que a gente não quer perder de jeito nenhum. A gente bota a carteira no bolso, a gente bota o celular no bolso, são coisas que a gente quer ter próximo de nós, bem guardado, não quer perder, né? Então a gente está meio que agarrado a elas, apegado a elas de uma certa maneira. Mas por outro lado, esse trazer no bolso também tem algo daquilo que a gente esquece no bolso, aquilo que a gente não está pensando que está com a gente, mas está lá com a gente. Sabe a moedinha de 10 centavos, o papelzinho de bala, o comprovantezinho do débito, que você bota no bolso e você traz no bolso, sem ficar pensando que ele está lá. E talvez seja assim também com as fantasias de onipotência. Ainda trago no bolso algumas onipotências, né? A gente sempre parece que, como a gente é comovido no nível mais fundamental da mente por esse desejo e essa fantasia de onipotência, parece que por mais que a gente entenda o jogo, por mais que a gente chegue a obter alguma lucidez em relação à nossa condição existencial, parece que a gente sempre ainda traz algumas onipotências no bolso, tanto de uma maneira, né, com certo apego a elas, aquilo que a gente põe no bolso para manter com a gente, mas tanto que quase de uma maneira esquecida, aquilo que ficou esquecido no bolso a gente continua trazendo com a gente. A onipotência é impossível, né? O desejo de onipotência é um desejo de impossível, mas talvez justamente porque é ele que funciona no nível mais fundamental da mente, põe a mente, a vida e a existência para se mover, para funcionar, talvez seja impossível também abrir mão de todas as ilusões de onipotência. Talvez seja impossível não desejar o impossível, como dirá muito bem o psicanalista M. de Magno. Assim, é impossível não desejar o impossível. A mente, enquanto mente desejante, mente pulsional, deseja, põe um impossível como fantasia, como alucinação fundamental de onipotência, ela não pode deixar de desejar. Então, por mais que se obtenha a lucidez, né, talvez mesmo o sábio chinês, é aí que a coisa se encontra no poema do Malyantak, talvez mesmo o sábio chinês ainda traga algumas onipotências no bolso, e ele termina de uma maneira muito sensacional também, porque ele diz, ainda estou em São Paulo. Quer dizer, estar em São Paulo é uma circunstância, né, do entorno, mas só de estar em São Paulo exala desejo de onipotência, fantasia de onipotência. Você pensa em São Paulo, você pensa na correria, atrás de sucesso, atrás de felicidade, toda aquela ideologia do trabalho, vamos trabalhar mais e mais e mais, uma cidade que nunca dorme, uma cidade que nunca para, uma cidade que exala esse desejo de sucesso, de felicidade, toda essa ideologia empresarial e também o fato de ser uma cidade que tem tudo, né? A gente fala isso, não, São Paulo tem tudo. Então é aquilo, é poder tudo de todas as maneiras. São Paulo te oferece isso. Não é só um tipo de arte, ou um tipo de trabalho, ou um tipo de desfrute, de lazer, não. Tem tudo, tem todas as opções, quer dizer, ela te oferece a onipotência, digamos assim, né? A promessa de onipotência. Lá você pode tudo de todas as maneiras e você tem que correr atrás do seu próprio sucesso, da sua própria felicidade, da sua própria riqueza, etc, etc, etc. Então, esse estar em São Paulo também traz essa noção, né, de uma onipotência que ainda está conosco, de certa forma. E é muito curioso que o poema se chame Frustração, né? Muito fantástico, porque tem vários níveis essa frustração. No Freud tem toda uma pedagogia da frustração, eu sempre digo isso. A gente aprende a ler as circunstâncias da realidade a partir das frustrações. A gente vai entendendo com o tempo que a gente não é onipotente a partir das frustrações. A gente vai se livrando das projeções de onipotência que a gente fez nos nossos pais, nos nossos primeiros cuidadores,
com as frustrações que vão vindo dessa relação. A gente vai se livrando das ilusões sobrenaturais com as frustrações, quando a gente vai vendo que o sobrenatural não dá nada pra gente, não existe, é uma baita fantasia de sobrenatural. Então, e resta ainda, né, quero dizer, nesse percurso de lucidez, que é de quebra de ilusão de onipotência, que é também o mesmo percurso da lucidez, resta ainda uma fantasia, pelo menos, de onipotência, que seria essa de não mais ter fantasias de onipotência. Assim, a lucidez completa e total em relação ao nosso próprio desejo de onipotência ainda é um desejo de onipotência, né? A gente não se livra nunca desse desejo de onipotência. Então, por isso, frustração. Ele está frustrado, no caso, porque não é um sábio chinês contemplando o horizonte com o vazio apenas em suas mãos, mas ainda traz algumas onipotências no bolso. Então, a frustração aí tem vários níveis. Ela é tanto aquela que ensina que as nossas fantasias de onipotência são apenas ilusões, e com a frustração vem a quebra que abre espaço para a lucidez, mas nesse mesmo percurso da lucidez, ainda há também uma frustração de última instância, que é a lucidez total e completa e absoluta é impossível. Nós sempre trazemos ainda algumas onipotências no bolso.